Olá, eu sou a professora Caroline, sou professora da área de linguagens e preparei uma aula para vocês sobre a redação modelo Enem. Bom, os assuntos a serem tratados nessa aula são as características do modelo de redação do Enem. Nós vamos ver sobre a estrutura desse tipo de texto, como compreender bem o tema, como podemos delimitar bem a nossa tese, qual a importância do planejamento e também algumas dicas sobre como fazer uma boa redação. Bom, primeiramente, nós devemos ter em conta que tipo de texto o Enem pede. Devemos conhecer e saber quais são as características da tipologia textual exigida pela banca. Esse tipo de texto, ele possui 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução é a parte do texto em que nós contextualizamos a tese e também apresentamos aí os nossos argumentos. Então, nós contextualizamos o tema, apresentamos a nossa tese e também apresentamos os nossos argumentos de uma maneira breve. Em seguida, nós apresentamos mais profundamente os nossos argumentos, defendemos de fato esse argumento, certo? Na conclusão, é importante fazer uma síntese e, em seguida, apresentar a proposta de intervenção, que deve ser detalhada. Bom, então, que tipologia é essa? É a tipologia dissertativa argumentativa, que é um tipo de texto na qual nós devemos defender um ponto de vista, certo? Nós devemos dissertar sobre um tema e nos posicionar sobre esse tema. Certo, então, primeiramente vamos falar um pouco sobre a introdução, que é o primeiro parágrafo da nossa redação. A introdução, ela tem a missão de apresentar o tema, certo? Então, podemos fazer do seguinte formato: a primeira frase da introdução pode ser algum resumo, talvez, uma síntese sobre o que nós pensamos, que é justamente a nossa tese, certo? Bom, depois, né, lá para o final da introdução, geralmente a gente apresenta os argumentos. Lembre-se bem, apresentar não é defender. A defesa dos argumentos é feita somente no desenvolvimento. Apresentar é citar, certo? Então, nós citamos os argumentos brevemente. Beleza. E o que é essa tese que nós devemos defender? A tese é justamente o ponto de vista, o que nós pensamos sobre esse assunto, certo? E é muito importante porque nela vai ser baseada todo o seu texto. Então, qual que é a pergunta inicial dessa tese? Como nós devemos iniciar? Através da pergunta o que eu penso sobre isso, certo? Já que é a tese, o ponto de vista, ela é o que nós pensamos sobre aquele assunto, não é mesmo? Então, essa tese ela deve vir em forma de uma frase simples e principalmente coerente, né? Claro, uma boa maneira, se você tem dificuldade de começar uma frase, de começar um texto, uma boa maneira de começar é utilizando adjetivo e advérbio de modo. Por exemplo, é inegável que, indubitavelmente. Então, esse tipo de palavra, assim, que chama o leitor para o seu texto, que deve ser usado para apresentar a sua crítica, para apresentar a sua tese. Certo? Eu trouxe aí um exemplo de introdução, que é de uma redação que eu tirei de uma redação nota 1000, que foi sobre o tema democratização do cinema, um dos últimos temas do Enem, que diz o seguinte: ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Embora o cinema tenha popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se na continuidade a sua limitação social, em virtude do despolitizado que o compõe
e da falta de acesso por parte da população. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da desconstrução coletiva junto à redução do custo do ingresso para maior acessibilidade. Então, aqui eu coloquei o texto com as partes destacadas para que a gente possa ver exatamente como ele foi construído. Por exemplo, em amarelo, eu destaquei o assunto, porque é no momento que ele fala sobre o assunto que vai ser tratado no texto, que é justamente o cinema. Em verde, eu destaquei a segunda frase que o autor declara, que é uma alusão histórica. Ele cita o período com os regimes totalitários, que foi ali no início do século XX. E ele cita esse momento histórico, ele relaciona esse momento histórico ao cinema. Ele fala como o cinema era usado naquela época, certo? Depois, temos, enfim, a tese, que é justamente, ele fala que hoje o cinema se popularizou, mas que ainda tem um público elitista, ele é limitado socialmente. Então, com esse discurso elitizado, há uma falta de acesso por parte da população. Então, essa é a tese dele, ok? O cinema se popularizou, mas ainda é para poucos. E, por fim, ele apresenta os argumentos e também que aparecem também em forma de solução para esse problema exibido na tese. Então, olhando para esse texto, a gente tem que pensar a estrutura dele, né? O conteúdo, o que se pode entender, qual é o posicionamento dele, que tipo de estratégias são utilizadas. Então, aqui a gente pode entender, né, que o assunto é sobre cinema, a gente pode entender que ele fala sobre o cinema anteriormente e fala sobre o cinema agora. Então, esse também pode ser encarado como um recurso, né, que ele utiliza. Ele utiliza da alusão histórica, que também é um recurso importante que a gente pode e deve fazer na nossa redação. Qual é o posicionamento dele? Ele fala o quê? Que o cinema se popularizou, mas ainda é muito elitista. E que isso deve ser mudado, não é mesmo? Ótimo. Então, essa foi a nossa introdução. E como nós fazemos a nossa própria introdução? Uma vez mais, partindo daquela pergunta, o que eu penso sobre esse tema? Porque essa pergunta ela vai delimitar a nossa tese. Por que eu penso isso? A partir dessa tese que você delimitar, você vai construindo os seus argumentos, né? Que podem ser 2 ou 3, pelo menos, ok? De que forma, então, vai ficar estruturado o seu parágrafo de introdução? Dessa forma aí que é vista no quadradinho. Apresentação temática, tese, citação dos argumentos. Que é justamente o seu projeto de texto, né? O seu desenvolvimento. Caso você vai desenvolver os argumentos dos parágrafos de desenvolvimento. Nesses parágrafos, vocês vão fundamentar a argumentação de vocês. Então, ela deve ser escrita de uma maneira muito limpa, muito organizada, tem que estar bem contextualizada e bem amarrada, com o tema também bem amarrada como um todo, né? Porque cada parágrafo de um texto ele tem que ter uma conexão com o outro. Então, vocês vão defender o ponto de vista de vocês no desenvolvimento. E, claro, boa parte da compreensão do argumento, boa parte da elaboração de bons argumentos depende de uma boa compreensão do tema, né? Como se compreende um bom tema? Primeiro de tudo, muito cuidado para não confundir o tema com o assunto, certo? Por quê? Assunto tem uma dimensão ampla e dele pode se desdobrar vários temas. Então, exemplos de tema: cidadania, saúde, educação, cultura também é um tema, que é um assunto. Já o tema, ele é um desdobramento do assunto. Então, ele é
ele tem uma carga mais específica. Por exemplo, um exemplo de tema do assunto saúde é saúde mental no Brasil. Então, sempre que vocês forem escrever redação, vocês têm que ter em mente que vocês não devem falar sobre o assunto, vocês têm que ser específicos. Então, precisa ser específico, logo vocês vão ter que focar no tema. E não tangenciar, não falar sobre o assunto como um todo, né? Mas tem que ser para aquele tema específico. Claro, e eu trouxe também um exemplo de desenvolvimento aqui de uma outra redação, também nota 1000, mas de um outro tema, que é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Que diz o seguinte: de acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, vive somente um período de liberdade ilusória, já que o mundo globalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para manipulação e alienação semelhantes vista em 1984. Assim, os usuários são inconscientemente analisados pelos sistemas e lhes é apresentado apenas um atrativo para o consumo pessoal. Por conseguinte, presencia-se o forte poder de influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética. Ao observar somente o que lhe interessa e o escolhido para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas, fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Como o autor construiu o parágrafo de desenvolvimento? Primeiro de tudo, o que está num tom mais claro, um rosinha, é o começo do desenvolvimento dele, o qual ele faz, primeiramente, uma citação importante de um filósofo, né, um filósofo muito conhecido, Bauman, da modernidade líquida, e ele faz a citação indireta desse filósofo, e logo depois ele faz uma referência literária ao livro 1984, que tem tudo a ver com manipulação do comportamento. Então, ele relaciona muito bem esses dois elementos, e logo depois ele fala, de fato, o argumento dele, que é justamente o que está em lilás, certo? Então, começa da seguinte forma: os usuários são inconscientemente analisados pelo sistema e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Por conseguinte, ou seja, por consequência, né? Isso significa que esse final do primeiro parágrafo está fortemente relacionado com o começo do segundo. Então, por conseguinte, presencia-se o forte poder de influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética. Ao observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Então, o argumento dele é que, com a manipulação de dados, o indivíduo, o usuário da internet, ele fecha os olhos para a diversidade e consome sempre as mesmas coisas. Então, esse é o argumento dele. Certo. Agora vamos para a conclusão, que eu trouxe, inclusive, um exemplo desse mesmo texto. Tá? Sendo que, na conclusão, nós devemos utilizar o conectivo, né, para sinalizar que está concluindo. E, claro, também é importante ter em mente de que a primeira frase da sua conclusão deve ser a síntese da sua redação, que vai indicar que você está finalizando o seu texto. Então, logo após essa pequena síntese de uma frase, duas, nós elaboramos a proposta de intervenção, que é obrigatória no Enem. Então, o que é essa proposta de intervenção? É a parte em que você vai sugerir melhorias e soluções para as questões que foram problematizadas na argumentação do texto. Gente, atenção, não pode dar solução para um problema que você não discursou sobre. Então, tudo que você citou de problema no texto deve ter uma solução exposta no parágrafo de conclusão, tá? Agora, essa mesma redação sobre manipulação de dados tem essa conclusão aqui, que diz o seguinte: portanto, o elemento de conclusão é mister que o Estado tome providências para analisar o quadro atual. Para a conscientização da população brasileira a respeito do problema,
urge que o Ministério de Educação e Cultura, MEC, crie, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes sociais, que detalham o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação, sugerindo ao interlocutor que é o ato de buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro a que ele é submetido. Olha que interessante, no modelo específico que a pessoa escolheu, ela citou apenas um agente, que foi o Ministério da Educação e Cultura. Então, para ela, a melhor forma de solucionar o problema da manipulação de dados, né, e a que os usuários de internet estão expostos, é fazer uma campanha que eduque esses usuários. Então, por isso que ela cita o Ministério de Educação e Cultura, que é o único agente que ela cita. Claro. Como que a gente vai organizar, então, essa conclusão, essa proposta, mais especificamente? Gente, quem vai fazer, no caso dela, educação, o Ministério de Educação, o que vai fazer, no caso dela, criar por meio de verbas, campanhas publicitárias nas redes sociais e como vai fazer. Então, está tudo muito, muito detalhado no parágrafo dela e é assim que vocês devem fazer nos de vocês, ok? E, claro, se quiserem, podem e devem colocar mais de um agente. Claro, tem que ser um agente que seja válido para as problematizações que você levantou e para o tema proposto, ok? Claro, estamos já chegando ao final da nossa aula, então eu venho lembrar para vocês a importância de fazer o planejamento, que é o esqueleto da nossa redação. Primeiro de tudo, gente, o planejamento, ele começa quando a gente compreende o tema, compreende o que está sendo pedido de redação para a gente. Então, a partir dessa proposta, vocês vão observar as palavras-chave. Dica, essas palavras-chave, elas devem estar citadas e contempladas no seu texto, tá? E, claro, também temos os textos motivadores, que não estão lá de enfeite. Então, a gente pode dar uma olhada nesses textos motivadores e destacar dados desses textos. Uma porcentagem, alguma lei que foi citada, isso é bem legal. Então, uma coisa que eu considero a parte mais importante, que é fazer o esboço da sua redação. Cada parágrafo precisa estar já pré-elaborado. Então, por exemplo, na sua introdução, você já precisa saber mais ou menos o que você vai citar, como se você vai fazer uma alusão histórica. No desenvolvimento, você precisa ter os seus 2 ou 3 argumentos selecionados. Então, é bom anotar isso, tá? Registrar para não esquecer. E vocês vão também, já pensando na construção desses argumentos, o que vocês vão citar, que referências vocês vão trazer, que livros que tem a ver com aquilo ali, que música que você conhece que você gostaria de citar. Então, tudo isso precisa ser pensado antes de você começar a escrever o texto. Tá? E, claro, também pensar na proposta. Importante, tudo o que você apresentar de problema na redação, no corpo do texto, precisa ter uma solução na proposta. Tá? Muita atenção, para o texto ficar bem amarrado. E, claro, um ponto importante é o repertório sociocultural, que o Enem valoriza muito. Então, a gente precisa saber formas de enriquecer a nossa redação. Por exemplo, citações que podem ser de qualquer coisa que você queira, que você veja que tem a ver com o tema proposto, tá? Pode ser de livro, pode ser de algum filósofo que você conheça, pode ser poesia, qualquer coisa que você encontre que goste e que tenha a ver com o tema. Repertório sociocultural, ou seja, podemos usar também alguma referência, alguma situação de alguma série que você viu, de um filme, de um vídeo no YouTube, podcast, música. Tudo isso conta e pode ser incluído como uma forma de enriquecer a redação. Importante, tá? E que
provavelmente vocês conseguem fazer em toda redação, que é a alusão histórica. Por quê? Todo tema problema, ele vai ter um antecedente, né? Como que aquele problema surgiu? Então, por causa disso, a alusão histórica ela é muito comum e ela é fácil, né, de você, de repente, encaixar e localizar como a maneira que aquela época histórica vai ter a ver com o tema proposto. Sim. Tem também a questão do título. Eu coloquei por último por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque o título ele não é obrigatório. E segundo, porque um bom título, geralmente, ele é pensado depois que a sua redação foi escrita. Porque um bom título, ele geralmente faz referência a alguma coisa que está escrita na sua redação ou algum trocadilho que você fez a partir da sua tese. Tá? O título, ele é obrigatório? Como eu já disse, não. Vocês não precisam colocar título. Mas, como diz o meme, é de bom tom. Tá? E o título ele não é obrigatório, mas ele deixa a sua redação mais atraente. Então é muito importante que vocês coloquem o título. Gente, por fim, eu trago aqui 3 dicas, tá? Que vocês devem estar sempre atentos. Elas são bem gerais, são bem geralzonas. Que são a questão dos períodos breves, ou seja, vocês precisam ter quebrar esse parágrafo em frases. Não coloquem um parágrafo inteiro com uma frase muito longa ou com 2 frases muito longas. Façam o possível para colocar frases curtas, ok? Porque a leitura fica muito mais fácil e também tem menos chance de vocês errarem. Em relação de concordância, vírgula, tudo isso. Outra coisa, muito importante, principalmente para a parte do desenvolvimento. Um assunto em cada parágrafo. A estratégia de usar cada parágrafo para defender um argumento é boa, porque o seu texto vai ficar muito mais organizado, mais fácil de ler também. E por último, que esteja sempre o seu posicionamento claro. E claro, né, com exemplos, com embasamento, né, com provas de que aquilo ali realmente é válido, de que aquilo ali funciona. Então, essas são as minhas dicas para fazer uma boa redação. E é isso. Chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para todos e todas. Um abraço.